Bom, eu trago primeiro um abraço dos irmãos de São Carlos. A gente está começando um trabalho lá, não tão bonito como esse, fisicamente falando. Eu já falei para o Jota, como que eu faço para levar esse templo para lá, que é muito lindo, muito gostoso. Também a energia de vocês, esse louvor, muito bom estar com vocês. Trago um abraço, então, dos irmãos de lá, um tempo oportuno também. Quem sabe a gente possa, um dia, né, reunir todas as tribos e povos e todo mundo estar junto, né? Mas, de qualquer forma, o desafio que me cabe hoje é bem grande. Falei para o Jota, é desafiador primeiro, né, a proposta. E segundo, começá-la. Porque você parte de ponto nenhum, né? É o que Deus fala para você e você vai trabalhando. Então, essa ideia de aproveitar o Dia das Mães para falar disso, né? De como a gente quer agradar a todo mundo. E hoje, de uma forma especial, agradar o companheiro, né? O quanto isso gera em nós realmente exaustão, frustração. Mas aí eu queria fazer aqui com vocês, antes da gente entrar mesmo no texto bíblico, montar um quebra-cabeça primeiro, pegar algumas peças para depois a gente fechar. E aí eu vou partir da psicologia, da filosofia, e depois a gente vai ver como o texto bíblico trata isso de uma forma maravilhosa para a nossa vida. E eu queria começar, antes de ler o nosso texto, a falar então sobre a psicologia. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para você. Para as mulheres e também para os homens, porque a gente sabe que, a partir do que eu vou falar aqui, você vai perceber que isso é meio... não tem gênero. Por que a gente quer tanto agradar? Você já se fez essa pergunta? E já chegou numa resposta assim, satisfatória? Você fala, é isso ou não é? A minha pretensão aqui não é trazer respostas, tá? Eu sempre falo para o pessoal lá que eu adoro encher todo mundo de pergunta, porque eu não tenho resposta para as perguntas, né? Na verdade, eu acho que a gente vai levantando as perguntas e cada um na sua realidade, na sua vivência, vai conseguir trazer as suas próprias respostas para a sua realidade. Então, não tem resposta pronta, tá? Eu só estou levantando mais perguntas, mas porque é importante, foi desse ponto que eu parti. Por que a gente precisa tão agradar as pessoas? Por quê? Né? E a primeira resposta que me vem à mente, quando eu me faço essa pergunta individualmente, é a necessidade de aprovação. Eu quero ser aprovada. E isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Todo mundo quer ser aprovado e com louvor. Não é só. Né? Aquela coisa que a gente escutava no seminário que 7 é 10, na vida real não funciona assim. A gente quer 10,5. E a gente vai entender mais para frente, quando a gente juntar as peças, por que a gente quer tudo isso. Tá? O fato é que a necessidade, então, de aprovação é um desejo que todos nós temos, de receber com essa aprovação reconhecimento, validação, aceitação. E pessoas que têm essa necessidade mais acentuada, elas vão buscar isso o tempo todo, muito mais efetivamente do que quem já se encontrou de alguma forma e se não me aprovarem, está tudo certo. Mas a gente tem uma dificuldade com essa ideia de que, e se não me aprovarem? A gente quer ser aprovado. E aí, se a gente não recebe a aprovação do outro, se o feedback, né, não é positivo, a gente fica apreensivo. A gente fica muito apreensivo, porque a gente acaba depositando nosso valor nessa aprovação, a nossa autoestima nessa aprovação. E, a partir disso, a psicologia aponta 5 necessidades de aprovação, que eu vou falar aqui bem por cima, e que você vai ver que, em algum momento, já fez sentido para você. A primeira dela, que é essa ideia, então, de buscar constantemente a validação do outro, porque nós somos seres sociais. Nós precisamos do outro para sobreviver em algum aspecto. Ninguém é alguém, ninguém é uma pessoa sozinho. A gente depende de se relacionar. Então, buscar essa validação é também se afirmar. Então, a gente busca isso. A gente tem essa necessidade em alguns mais, outros menos, mas temos. Segundo,
o medo da crítica. Essa ideia de crítica construtiva funciona na administração, na teoria, mas na prática ninguém gosta de ser criticado. Ninguém. Não é legal. Falei, então, foi quase bom, mas não foi bom. A gente se critica muito. Mas a gente aceita a nossa crítica, mas do outro não. Né? A gente apita na nossa casa, mas o outro não vem apitar, não. E aí a gente acaba, então, assim, tendo esse medo de crítica, porque, na verdade, a gente tem medo, porque com a crítica vem algum tipo de rejeição. A pessoa não aceitou aquilo que eu propus, o que eu falei, e eu não quero ser rejeitado, eu quero ser aceito. Depois, a gente tem também as pessoas que acabam tendo aí uma dificuldade em dizer não. Muita dificuldade. Por quê? Porque se eu disser não, e se a pessoa não gostar? Né? O não, ele pressupõe limites, e a gente tem muita dificuldade em pressupor limite, porque já diria o meme que quem tem limite é município. A gente vai por limite, mas a gente sabe que limites são necessários. Né? Aqui que tem um monte de criança, a gente que é pai, mãe, sabe o quanto que limite é importante. Muito. Então, outra coisa, baixa autoestima. Às vezes eu só quero realmente a aprovação, porque isso, de alguma maneira, me faz me sentir bem. Olha, alguém de fora me vê melhor do que eu mesmo me vejo. Isso, por um momento, faz aquele quentinho no coração da gente. E, por último, a atenção excessiva da opinião dos outros. Eu digo que não, mas eu quero ser o centro das atenções, eu quero que todo mundo olhe para mim, e aí eu preciso da aprovação porque eu me sinto valorizada, a opinião do outro é importante. Ai, tá boa essa roupa? Não tá boa essa roupa? Tá curta? Não tá curta? Né? Eu espero a opinião do outro, estou dando exemplos pequenos, mas a gente sabe que tem pessoas que não conseguem tomar decisões realmente importantes na sua vida se não tiver a opinião de outra pessoa. E a gente que é pastor, tem gente que espera da gente, por exemplo, se a gente diga se a pessoa deve namorar com outra pessoa ou não. Como eu sei que o Jota também não é desse time, as pessoas às vezes ficam frustradas porque a gente não quer mandar na vida delas, porque elas querem alguém que realmente dê a direção para elas. Porque se der errado, a culpa é do pastor, é da pastora. Ou seja, eu quero a atenção, a opinião dos outros, porque também eu não tenho... Aí você vê que está tudo conectado, a minha estima não é elevada, é melhor que alguém me diga o que fazer, como fazer, porque vai ser melhor assim. E essa necessidade, então, de aprovação, ela é influenciada por outros fatores. Esses aí são internos, mas a gente também tem outros fatores que são externos, que são as nossas experiências de infância, nossos traumas, como era a nossa família, como não era a nossa família, como a gente queria que fosse e não é. As nossas dinâmicas familiares, as nossas dinâmicas na escola, quando a gente entra na escola, depois, quando a gente vai para o mercado de trabalho e a gente vai viver a nossa vida, as pressões sociais. Quem sou eu no meio disso tudo? Como é que eu vou viver? Dinâmicas culturais, eu estou, né, em Campinas, eu estou em São Carlos, qual que é a minha realidade? O que querem de mim nessa cidade? Ou não? O que é normal aqui, o que não é? E tudo isso, você imagina, está entrando na nossa cabeça. E algumas pessoas podem ter desenvolvido essa necessidade também como estratégia de adaptação. Eu vou agradar, porque aí eu me adapto. É muita coisa, é mais fácil eu agradar. E aí, a partir disso, vão buscar obter aceitação para evitar a rejeição. Eu vou agradar. Porque, no final das contas, eu agradando todo mundo, está tudo certo. Eu não vou sofrer com isso. E eu queria pensar numa questão filosófica, se não até social, dos nossos tempos, pensando no por que nós queremos tanto agradar. A filosofia vem desde lá do século XX, olhando para a modernidade, desde Heidegger, falando sobre a técnica, sobre como ela abarca o ser humano, como a gente precisa fazer realmente as coisas bem feitas para a nossa sociedade dar certo. E a gente vai aprendendo com a técnica que a gente tem que ceder.
ceder em tudo, ceder a nossa inteligência, ceder as linhas de produções, ceder a nossa capacidade para que a sociedade funcione, para que a indústria funcione. E agora eu vou me dirigir especificamente para as mulheres, para nós. Nós conseguimos entrar nesse ciclo de uma forma muito mais comprometida que os homens. Sabe por quê? Porque nós compramos, muito bem compradinho, como diria o mineiro, o discurso que a gente precisa entregar alguma coisa o tempo todo. Mas não é só entregar, é performar, fazer tudo muito bem feito. E como a gente gosta das coisas bem feitas, né, a gente tem uma tendência natural à perfeição, a coisa ficou mais complicada. A gente deve ser boa em tudo que a gente faz. E sentir orgulho disso. É o 10,5. Fui eu que fiz. A gente deve ser boa esposa, boas mães, boas profissionais, boas amigas, boas cristãs. Né? Os meios externos mostram para a gente como é ser uma boa mãe, uma boa cristã, vão criando para a gente padrões assim, inatingíveis. Mas a gente compra isso e a gente quer ir além daquilo que vendem para nós. E aí o que acontece? Eu não sei se você consegue ver a lógica diabólica atrás disso tudo. Porque a gente vive uma era em que aqueles que não são explorados ao máximo, aquelas que não fazem tudo isso, são fracassadas. E aí a gente deprime. Enquanto que aquelas que estão do outro lado, dando conta, não sei como, de tudo isso, estão o quê? Sendo levadas à exaustão, ao burnout. Nós somos aquelas que, como a gente comprou isso, que a gente precisa entregar alguma coisa o tempo todo de forma desesperada, se não é um produto, é um serviço, a gente acabou comprando para nós o serviço de agradar todo mundo. Filosoficamente, né, Heidegger, Ben-Shahar, eles tentam dar algumas respostas para isso. Ele falou assim, Heidegger propõe uma meditação a respeito dessa relação com o ser humano com a técnica. Será que realmente a gente tem que entregar tudo? Ben-Shahar, ele vai propor uma reflexão do discurso da técnica para que as relações humanas, assim, de um modo geral, possam ser mais livres, mas, ao mesmo tempo, essa liberdade, ela é complicada. E aí, gente, ele tem um anexo lá no livro dele que ele começa a questionar tudo isso. E o fato é que, quando a gente para pensar nisso tudo, e a gente reflete nisso tudo, eu não sei vocês, mas a mim me dói. Dói. Porque a gente não vai conseguir atingir padrão nenhum imposto pela sociedade, pelo nosso marido, porque às vezes ele não impõe padrão, mas a gente acha que ele está impondo, né? Então vamos lá. Aos padrões que a gente impõe, né? A nós mesmas, a gente não vai conseguir. E isso dói. E aí o que a gente faz? A gente foge disso. A gente foge disso porque, como o Jota falou já, a gente vive numa sociedade positivamente tóxica, onde a gente tem que ser bem-sucedido, que a gente tem que seguir aquela influencer que dá conta de tudo, só que a gente esquece que ela tem 5 empregadas. Daquela outra pessoa que dá conta de tudo, mas a gente esquece que, às vezes, ela tem um suporte, uma rede de apoio que eu não tenho. Será que ela dá conta de tudo sozinha mesmo? A gente comprou isso para a gente, mas não dá, ela não dá. Se ela tivesse que fazer tudo como a gente geralmente faz, ela ia estar no final do dia descabelada, cheia de olheira, cansada. E se o marido viesse incomodar, ia falar, sai para lá. Porque você está tão exausta que nem você não consegue nada. Nem com ele, nem com ninguém. Nem consigo mesmo, você não consegue nem descansar direito para tomar um café, porque você vai escutar já o choro da criança, que não existe, a criança está dormindo, mas você está assim já louca. Porque vão taxar a gente de louca, vão falar que no final, quando a gente surtar, porque a gente vai surtar alguma hora,
porque a gente é ser humano e a gente vai explodir, essa é desequilibrada. É louca. Essa positividade tóxica, ela escraviza, ela aprisiona. E a partir disso, então, eu entro aqui na história de Lia. Lia foi desafiador. Vamos fazer um estudo de caso, né? Aqui, da matriarca Lia ou Leia, dependendo da tradução que você tem aí com você, que você costuma ler. E está tudo certo, tá? Lia, Leia, Leia, está tudo certo. A tradução pode ser qualquer uma delas, porque no original pressupõe essa possibilidade de vocábulo. Então, eu posso falar de um jeito ou de outro, está tudo certo. Ninguém sabe certinho no hebraico, né? A gente fala português ou outra língua também, todas as outras línguas, vale as 3 traduções aí. Que foi a primeira esposa de Jacó. Pois bem, eu não sei se você lembra da história de Jacó e das esposas dele, está lá em Gênesis 29, depois você pode ler com mais calma, se você ainda não conhece profundamente essa história. Vou fazer aqui só rapidamente um en passant por cima, assim, para a gente lembrar, fazer um review da história dela. Ela era filha de Labão, irmã mais velha de Raquel. E que foi a segunda esposa de Jacó. Pois bem, a Bíblia não fala absolutamente nada da mãe de Lia, da sua criação, só do seu pai. Qualquer outra informação anterior a Jacó ter chegado a Harã, não se tem na Bíblia. Lembra que Jacó foi parar em Harã por quê? Porque ele trapaceou o seu irmão. Em troco de um prato de sopa de lentilha, ele conseguiu a sua primogenitura. Ele era o filho mais novo. Isaac queria abençoar o filho mais velho, que era Esaú. Esaú não estava nem aí para o rolê. Chegou cansado de um dia de trabalho, morrendo de fome. E conversando com Jacó, trocou, então, o seu direito de filho mais velho, lembrando que, naquele tempo, o filho mais velho tinha direito a metade dos bens da família, e o resto, a outra metade, dividia entre os outros irmãos que tivesse. Não é que nem hoje, que são partes iguais, tá? Então, Esaú vende, em troca de um prato de sopa de lentilha, a sua primogenitura para Jacó. Isaac descobre, Esaú descobre, vira aquele rebuliço, ele tem que sair fugido, e vai se esconder em Harã, na casa do seu tio, irmão de Rebeca, sua mãe. E ele chega lá, a primeira pessoa que ele encontra é sua prima Raquel, a irmã mais nova. E aí o fato é que Lia chega depois, até então ninguém tinha falado de Lia, mas aí o que acontece? Jacó se apaixona por Raquel, que a Bíblia descreve como sendo uma mulher linda. A hora que ele chega, ela é a primeira pessoa. Ele vai para a casa do seu tio. Aí, chegando lá, o que acontece? Naquela época, para você casar, você tinha que bancar, você tinha que comprar o dote, você tinha que pagar a sua noiva. Ele chegou fugido, sem dinheiro, sem nada. Labão descobre que o menino era bom em administrar rebanho. As coisas na mão de Jacó iam muito bem, diga-se de passagem. E aí, o Jacó também percebe que é bom nisso, quer casar com Raquel, chega para o pai dela e fala assim: tio, vamos fazer um negócio? Eu quero casar com Raquel. Eu trabalho 7 anos de graça para o senhor em troca da mão de Raquel. Pensa bem, olha que negociação para Labão. Olha, eu te conheço. Ele sabe que Jacó é bom naquilo, a coisa ia render. Mas Labão foi mais esperto que Jacó. O que aconteceu? Chegou 7 anos, então, lá, Jacó, suando. Chegou, depois de 7 anos, imagina, todo dia ele olhando para aquela mulher linda, que ele era apaixonado, e fala: olha, eu quero consumar meu casamento com Raquel. E Labão fala: então tá bom, vamos fazer a festa.
fizeram a festa, tudo muito bem, né? Então, você imagina a noiva linda, com aquele véu, coisa mais linda, teve festa, Jacó já estava, depois de um pouco de vinho a mais, levou a Raquel para o leito de núpcias, e no outro dia que acordou, não era Raquel, era Lia. Justiça poética seja feita, o trapaceiro foi trapaceado. Jacó, que deu o golpe no irmão, agora recebeu um golpe do tio. A Bíblia diz que Lia tinha os olhos meigos. E meigo, no hebraico, a gente no português meigo, mas a tradução mais próxima seria fraco. Não dá para saber se ela era vesga, enfim, o que deixa a entender é que ela não era uma mulher atraente como Raquel. E ele estava apaixonado por Raquel. E Labão entrega Lia. E se você prestar atenção no texto quando você lê, ele nem vai discutir com o tio. No fundo, acho que ele sabe, né? Trapacei e fui trapaceado. O fato é que, então ele faz o seguinte, mas eu quero Raquel. Olha como Labão é esperto. Então, trabalha mais 7 anos. Fechou. Né? Ele estava tão apaixonado por Raquel que trabalhou mais 7 anos por ela. Falou, só que é o seguinte, espera terminar a festa do casamento de Lia, né? Aí depois você pode tomar a Raquel como esposa. E assim foi. E aí o fato é que Lia, né, ficou conhecida por nós e é inserida nesse contexto para a gente no texto bíblico. Lia, aquela que era rejeitada pelo pai, porque o pai não sabia o que ia fazer com uma menina que não era bonita, que pouca gente ia querer pagar por ela, agora é rejeitada pelo marido. Ele não queria Lia. Não era Lia que ele queria, mas é Lia que ele tem. E Lia, é complicado, porque o texto diz para a gente, um pouquinho antes do que a gente vai ler, no verso 30, que Jacó amava a Raquel muito mais que a Lia. Ela era a moça que ninguém queria. Ninguém queria. Ela tinha um vazio tão grande por isso. Porque talvez ela nunca tenha sido amada de verdade, querida de verdade. Ela estava lá. A tradução do nome dela é vaca selvagem. Tipo, o nome fala muito sobre a pessoa. O que fala? Não fala nada. Convenhamos, né? Ela coloca agora, então, já que foi isso que tem para ela, a sua esperança em Jacó. Eu não sou bonita, eu não sou amada. O que eu posso fazer para conquistar um pouco de amor? Vou dar filhos para Jacó. Vou agradar ele. Porque, afinal, isso é o que todo mundo quer, filhos. Perpetuar a sua ancestralidade. E é aqui que a gente entra no nosso texto, então. Gênesis 29, está no boletim, de 31 a 35, diz o seguinte: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, tornou-a fértil. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia, o Senhor viu a minha miséria, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse, porque o Senhor ouviu que eu sou desprezada, deu-me também este. Por isso deu-lhe o nome de Simeão. De novo, engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse, agora finalmente o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse, desta vez louvarei ao Senhor. Por isso deu-lhe o nome de Judá. Depois disso, parou de ter filhos. O que ela está fazendo?
ela está tentando encontrar algum resquício de felicidade, de bem-estar, de identidade, no meio dos valores. Hoje a gente vai fazer um anacronismo aqui gigantesco, tá? Ela está aqui tentando encontrar valor, quem ela é, valor, identidade, nos valores tradicionais da família. Vamos ter uma família grande, meu marido vai ficar, né, maravilhado. E ter filhos naquela época, mais do que hoje, né, era um meio para isso. A Bíblia várias vezes deixa isso, ditosa a mulher que tem muitos filhos, o homem que enche a aljava deles, né, diz o Salmo. A aljava comportava pelo menos 5 flechas, tá? Então, pensa bem que o mínimo aí para ser bem-aventurado era 5. Então, era bastante. Lia, ela apoia as suas esperanças nisso. Eu vou agradar a Jacó, dando para ele filhos. Ele vai me amar. Se eu tiver filhos, então meu marido vai me amar. Eu vou ser amada, essa existência infeliz vai ser transformada. E ela deposita tudo nisso. Só que, em vez disso, se você olhar para o texto, parece que a cada nascimento, ela adentrava num inferno de solidão, porque parece que isso não mudava. Não mudava, porque ela está tentando agradar a Jacó. Dia após dia, pensa bem, Lia, condenada a ver o homem que ela queria agradar, que ela queria que amasse ela, nas mãos de Raquel, a sua irmã que sempre teve na frente dela em vários aspectos. E esse homem, nada. Pensa que sofrimento, que angústia. Essa busca desesperada em agradar a Jacó e a sua falta de sucesso pode ser visto no nome dos filhos. Eu falei sobre a questão do nome, e é importante, olha só, essa ideia da ausência, da correspondência de Jacó, vai sendo reiterado a cada criança que nasce. Rúben significa veja um filho, veja uma descendência. Então, o Senhor viu a minha miséria, ela fala, agora certamente o meu amigo vai me amar, ou meu marido vai me amar. Simeão significa o quê? Ele viu. Ouvinte, porque o Senhor ouviu que eu sou desprezada. Depois desse, ele vai me amar. E Levi significa ligado, unido, vinculado a alguma coisa ou a alguém. Agora, finalmente, o meu marido vai o quê? Se ligar a mim, ele vai se apegar a mim. Mas isso não acontece. Ela desesperadamente tentando agradar Jacó a qualquer custo, mas isso não acontecia. Ela tinha acesso ao corpo de Jacó, né? Mas ela não tinha acesso ao seu amor. E ela tentava agradar ele para que isso acontecesse. Todo custo. E nessa triste história, né, de um casamento disfuncional desde o início, parece que Lia é a única que tem algum progresso espiritual nisso tudo. Porque se você vê Lia, realmente, ela é sempre muito temente, ela está orando, ela está apelando ao Senhor, ela está pedindo a Ele. Está pedindo que Jacó a ame, sempre nomeia um filho, e isso fica evidente que ele não ama ela. Ela era desprezada. O que explica, né, por conta das circunstâncias inusitadas do seu casamento, imagino para o cara também, amar alguém que ele não queria também não seja muito fácil. Mas era assim que funcionava. O fato é que a gente sabe que o Deus que a Bíblia nos apresenta, ele age em favor do desfavorecido. Deus está do lado do que sofre. E Lia sofria com isso. Ela sofria com isso. Em algum momento, esse avanço dela e de saber que esse Deus a ouvia e via, fica evidente no nome do último filho, Judá. Judá significa exaltado, glorificado, louvado.
Para nós, no português, parece que ela só está agradecendo de novo por mais um filho que ela teve, né? Mas aqui eu queria abrir um parênteses, né? As mulheres vão entender o que eu quero dizer. Mas parir um filho na antiguidade era algo muito arriscado. Todas as vezes que ela estava tentando agradar Jacó, ela estava pondo a própria vida em risco. Na antiguidade, eu não encontrei nenhum dado, tá? O dado mais antigo que eu encontrei foi na época do Império Romano, onde 10% das mulheres morriam em decorrência do parto ou de alguma complicação pós-parto. Então, a cada 100 mulheres, 10 morriam. No Brasil, hoje, a gente tem uma média de 60 mortes maternas para 100 mil nascidos vivos, o que é menor que 5%. Se a gente olhar para a história dessa família especificamente, depois, vou dar um spoiler, Thalia tem mais outros 3 filhos depois, e Raquel tem mais 2, e morre no último parto. Então, são 7, 8, 9 crianças e uma morte. Faz as contas aí. É menos. Olha o risco. Era muito arriscado. Toda vez que ela estava tentando agradar Jacó, ela estava pondo a própria vida em risco. Muito risco. E hoje a gente sabe que muitos desses riscos seriam prevenidos por um simples fato da parteira lavar as mãos. Naquela época não tinha essa ideia de manter o ambiente limpo, coisas desse tipo, que depois, no século XVIII, XIX, vai ser melhor desenvolvido. E até hoje, no século XXI, as mulheres morrem ao darem à luz seus filhos. Se não, ficam presas no hospital um tempinho a mais, como eu fiquei por hipertensão depois de ter a minha bebê. Eu queria ter ido embora no outro dia, não fui. São inúmeras questões, né? Porque a gente pensa só no ato do parto, mas tem complicações posteriores. E aí eu fecho o meu parênteses aqui. Então, talvez você pense, ela está dando graças a Deus, porque, né, 4º filho, são 4 filhos, ela sobreviveu a esse 4º filho, então ela está só agradecendo mais uma vez. Mas não é só isso, não é só isso que ela faz. Porque no hebraico, que é o texto original, que o texto que nós lemos está escrito, existe uma palavra genérica para Deus, que é Elohim. E essa palavra também estava nas outras tradições, nos outros povos, que diria respeito a Deus ou deuses. Então, todas as vezes que ela agradece, nos primeiros 3 filhos, ela fala, quando está aí Senhor, Elohim, Elohim, né? Elohim me abençoou. Só que agora, quando Judá nasce, ela não chama Deus de Elohim, ela chama de Yahvé. Yahvé era o nome que Deus havia revelado a Abraão, avô de Jacó, e que depois ele vai revelar a Moisés, antes de tirar o povo do Egito mais para frente. E o único jeito de Lia saber sobre Yahvé era através de Jacó. Não tinha outra forma. Ou seja, em algum momento Jacó contou para ela sobre a promessa que ele recebeu através do seu avô, do seu pai. E que, apesar de todos os conflitos e confusão, Jacó, de alguma forma, buscava o encontro com Deus pessoal. E compartilha isso com Lia. Yahvé é eu sou. E, nesse sentido, é muito provável que essa mulher, que buscava tanto agradar Jacó, tenha aprendido que não era Jacó que ela deveria agradar, ou que ela deveria se preocupar, mas que era Deus. E não é qualquer Deus, é um Deus pessoal. Um Deus que tem nome, que tem identidade, que olha para quem sofre. E de alguma forma, ela dá à luz o seu 4º filho e diz, dessa vez louvarei a Yahvé. Só, mais nada. Havia também um tom de desafio nessa afirmação. Ela era diferente de todas que a Lia tinha feito até agora. Não tem menção de filho, de marido, percebeu? Porque ele vai me amar, ele vai... Não. Ela não está mais preocupada com isso. Ela não está mais preocupada com a validação do amor de Jacó. Parece que finalmente ela tinha removido as esperanças mais profundas do seu coração, que se ela agradasse Jacó, ela poderia ser feliz de alguma forma.
ela tira isso do coração. Jacó, Labão, tinham roubado a sua vida. Mas quando Lia entrega ao seu coração esse Deus pessoal, a Yahvé, ela toma a sua vida de volta. Deus vem ao encontro da menina que ninguém queria, a mal-amada, e a torna mãe do ancestral de Jesus. A salvação veio ao mundo por ela. Deus gosta de tomar partido. Ele fica do lado de quem sofre. Deus amou Lia e ela se sentiu amada. E ela expressa isso através de louvor. Me emociona demais. Quando Jesus veio à terra, em Jesus Cristo, ele era o mesmo filho de Lia. Ele tornou-se o homem que ninguém queria. Ele nasceu numa manjedoura, onde ninguém esperava. Ele não tinha beleza. Igual Lia. Os seus não o receberam. E no final, aqueles que estavam com ele o abandonaram. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas dúvidas, os nossos medos, e levou para a cruz. Ele foi rejeitado, porque ele nos amou. Por que ele se tornou filho de Lia? Você sabe? Por causa de você, por causa de mim. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu. Para satisfazer o Criador, ele morreu. Para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso